Pesquisas têm comprovado cada vez mais que o tratamento precoce do novo coronavírus pode salvar, sim, muitas vidas. O infectologista Ricardo Zimmermann falou sobre esse assunto com o repórter André Costa. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Eu já começo perguntando ao senhor, os últimos estudos têm mostrado claramente a importância do tratamento precoce para o novo coronavírus, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde. Sim, a gente já estava autorizado a usar, inclusive era bom oferecer ao paciente, desde que a gente conhecia que não havia grandes efeitos colaterais. O primeiro princípio da medicina é a não maleficência. E agora, a confirmação de que os fármacos são seguros, principalmente no que tange a hidroxicloroquina e cloroquina, os dados que sugeriram toxicidade ou foram totalmente falsificados ou foram oriundos de estudos com doses 5 vezes as preconizadas. E de lá para cá, além da segurança cada vez maior em relação à baixa toxicidade, a gente também está tendo uma segurança cada vez maior em relação à beneficência. Ou seja, os estudos mostram que esses fármacos têm potencial de redirecionar o desfecho dos pacientes, reduzindo internação, ida para UTI, óbito e complicações crônicas. Quais medicamentos, doutor, têm se mostrado, então, eficazes no tratamento para o novo coronavírus? Isso é muito interessante. Alguns estudos, inclusive de um grupo que está testando antiandrogênicos, sugerem que mais importante do que uma classe específica seja o conceito do tempo de início. Então, se a gente inicia precocemente, seja esquemas contendo ivermectina, contendo hidroxicloroquina, bromexina, antiandrogênicos ou uma associação desses, os resultados tendem a ser bons. Então, o importante é não ficar em casa até ter falta de ar, é procurar assistência o mais rapidamente possível e aí se individualiza com o médico e se resolve com um tratamento mais específico, ajustado para cada característica do paciente em particular. É importante também evitar a automedicação por um lado, mas a gente não deve atrasar o início do tratamento por outro. Por isso a necessidade de se ir logo em busca de assistência. O senhor falou aí de alguns medicamentos, tem uma recente pesquisa feita e que mostrou uma eficácia do Anita. Parece que diminui a carga viral bastante aí no paciente que está contaminado com o novo coronavírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É ótimo colocar isso, André, porque a gente já tinha a Anita como opção desde a época em que o estudo estava publicado em pré-print. Alguns colegas mais resistentes dizem que a gente tem que esperar que saia a publicação oficial. Mas veja, publicação oficial geralmente muda diagramação, muda questões não científicas, e a gente está numa situação de emergência pandêmica. E a nitazoxanida é um exemplo disso. Quem esperou a publicação só começou a usar a nitazoxanida agora, porque ela saiu agora. Quem já tinha a nitazoxanida em mente pela publicação do pré-print, assim que o trabalho ficou pronto, já vinha oferecendo ela antes. A nitazoxanida funciona parecido com a ivermectina. Ambas são antivirais indiretos, ou seja, nem a nitazoxanida nem a ivermectina têm ação direta contra o vírus, mas atuam aumentando a produção de interferon tipo 1 na célula. E esse vírus é muito suscetível ao interferon tipo 1. Diferente do SARS-CoV-1 de 2003, que era bem resistente ao interferon tipo 1, esse aqui é bem sensível. Então, seja a nitazoxanida, seja a ivermectina, através do aumento do interferon, tem ação antiviral potente. E olha que legal, quando a gente usa antiviral direto, tem o risco do vírus ficar resistente. Quando a gente usa um antiviral indireto, não, porque a célula vai continuar produzindo interferon independente das mutações do vírus. Doutor, se há benefícios, então, com esse tratamento precoce para o novo coronavírus, por que, na opinião do senhor, esse protocolo ainda não é amplamente usado no país? Bem, é difícil dizer por que ele não é, mas o que eu posso dizer é que o protocolo inclui drogas que são pouco tóxicas ou desprovidas de toxicidade importante, então não é baseado no princípio de bioética de não maleficência, porque a gente não está fazendo mal ao prescrevê-lo.
O protocolo ele tem uma série de estudos, principalmente com ivermectina e já acumulativos com hidroxicloroquina, que demonstram benefício. Então, ele não é referente ao não benefício, porque há benefício. O que me resta é pensar na questão coercitiva. Ora, se não faz mal e faz bem, por que não está sendo prescrito? Será que os colegas sofrem alguma coerção de algumas sociedades, de algumas entidades, de imprensa? Enfim, a gente tem que se perguntar esse tipo de coisa e não pode deixar acontecer. O médico tem que ter autonomia para exercer a sua prática e tudo deve se resumir ao paciente, ao médico e à medicina. Qual a opinião do senhor com relação à politização que se criou em torno desse protocolo e até mesmo de alguns medicamentos específicos? É totalmente sem sentido. Alguns países socialistas, por exemplo, usam cloroquina ou hidroxicloroquina. Aí você vai dizer que o fármaco é de esquerda lá e de direita aqui? Ora, para o vírus não importa, na verdade. O coronavírus ele vai infectar igualmente pessoas de esquerda, de direita, de centro, anarquistas, gente de todo espectro político ou apolítico. Então, não faz sentido nenhum. Infelizmente, a gente viu isso acontecer e agora parece que está se estendendo para vacinas também, como se a vacina chinesa fosse de esquerda e a vacina da Pfizer de direita. É uma dicotomia, um maniqueísmo infantil, tolo e prejudicial. Doutor, vamos prestar serviço aqui para a população que nos acompanha em toda a macro-região aqui de Ribeirão Preto. Pessoal que tiver com alguns sintomas característicos do novo coronavírus devem procurar atendimento e começar a usar esses medicamentos o mais breve possível. Ah, sem dúvida. Os medicamentos, eles têm um efeito tanto antiviral quanto anti-inflamatório. Mas, para a gente se beneficiar ao máximo disso, a gente tem que começar logo. Veja, embora esse vírus seja muito parecido do ponto de vista virológico com o SARS de 2003, no que tange a cinética viral, ele se assemelha mais ao vírus da gripe, ao vírus influenza. Então, o que a gente tem é que reduzir a carga viral rapidamente. Porque se a gente não reduzir a carga viral rapidamente com medicação, quando se desenvolver a resposta imune da segunda semana, ela vai ter que reduzir o vírus. E se ela tiver que se desenvolver de forma intensa, a guerra inflamatória vai ser intensa, mas o cenário vai ser nosso corpo, nossos pulmões, nossos vasos sanguíneos. Então, a gente tem que ajudar a resposta imunológica, reduzindo a carga viral rápido, para que ela não precise se desenvolver tanto e não cause tanta tromboinflamação, que é o que pode levar a vida do paciente. Na primeira onda da Covid-19, nós tivemos aí algumas regiões que ficaram sobrecarregadas, faltaram leitos. O senhor acredita que adotando esse protocolo de tratamento precoce é possível reduzir esse cenário numa eventual segunda onda? Eu não tenho a menor dúvida. Veja, se nós pegarmos, por exemplo, os melhores exemplos do Oriente Médio, como a Arábia Saudita fez fever centers, mais de 300 centros de febre, como se fossem postos que foram equipados, que receberam EPIs, que receberam medicações para serem dadas à população de forma gratuita, fosse o indivíduo legal ou ilegal na Arábia Saudita. E os médicos tinham um protocolo do Ministério, ao contrário do que ocorreu no Brasil, onde o tratamento foi descentralizado por ordem do tribunal, lá ele foi centralizado e eles podiam escolher se iam utilizar hidroxicloroquina e zinco ou não. E depois se viu que quem tinha recebido hidroxicloroquina e zinco, e nós não estamos falando em combinações complexas, só nesses dois fármacos, tinha um risco de internação em UTI 45% menor. Isso com 7.892 pacientes. Esse tipo de experiência é positiva de forma sistemática em todos os locais onde ela é realizada. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o tratamento precoce é amigo do sistema de saúde e evita internações, particularmente em UTI. A maior parte das mortes aconteceu nos hospitais públicos, ou seja, no SUS. O senhor percebe uma diferença no tratamento da Covid do hospital público para o hospital privado? Não
no tratamento, no hospital, mas no paciente. O paciente que procura a rede privada, se ele não recebe o tratamento precoce, porque o médico se sentiu constrangido, porque apareceu nas notícias que não tem comprovação, porque determinada sociedade disse que não era para fazer, ele faz uma peregrinação e chega até algum médico que queira prescrever. Quando o paciente é um paciente público, é um paciente SUS, ele só tem como opção o posto. E se lá o médico, por algum motivo, não médico, mas político, econômico ou de outra natureza, não prescreveu o tratamento, esse paciente não tem opção. Então, para o paciente pobre, aquele direito à segunda opinião, que está no Código de Ética Médica, não vale. Na verdade, se o gestor daquele posto não foi atrás do governo federal para buscar a medicação que está lá no estoque, o paciente não recebe a prescrição e o médico não tem a sua autonomia de prescrever verdadeiramente garantida. O que adianta eu colocar com a caneta ivermectina, hidroxicloroquina, se o paciente com a receita na mão não tem como comprar? Então, eu vejo uma diferença em relação ao tratamento ambulatorial, que é o que determina o risco do paciente internar. Infelizmente, uma vez que ele estiver internado, a doença já é bem mais grave. E nesse cenário eu não vejo grandes diferenças, porque o manejo do paciente internado depende muito mais de suporte que ele pode receber ou não, conforme a disponibilidade de leito. Mas, em relação ao tratamento, a maior diferença, para mim, é no ambulatorial. Doutor Ricardo, como o senhor avalia a questão do lockdown? Na opinião do senhor, funciona ou não? Não, veja, o lockdown não tem sequer mais base teórica. O matemático que propôs de forma indireta o lockdown, que é do Imperial College, ele nunca apresentou os códigos que validavam a teoria dele. De fato, ele ajudou a Microsoft recentemente a lançar o COVID-Sim, uma nova simulação, e nessa nova simulação, eles mesmos, em publicação na British Medical Journal, chegam à conclusão de que, quando você estende a restrição social para pacientes de menos de 70 anos, quando você fecha escolas e universidades, no final, a mortalidade aumenta. E dados do professor Bruno Campelo aqui no Brasil, mapeando 60 milhões de telefones celulares, têm demonstrado uma mortalidade em excesso em virtude do lockdown. Por quê? A transmissão comunitária do vírus é mais rara. A taxa de ataque na comunidade é 0,45%. A taxa de ataque dentro de casa chega a 37% a 58%. Então, o lockdown desrompe uma situação onde o vírus tem dificuldade maior para ser transmitido, que é uma situação comunitária, ar livre, praças, etc., e cria uma situação indoors, onde o vírus tem maior facilidade para ser transmitido. Você pega um vírus que gosta de clusters intradomiciliares e dá a ele clusters intradomiciliares. Então, existem estratégias alternativas muito mais interessantes. Por exemplo, o lockdown vertical, que a gente já propôs há mais tempo. Olha, protege mais quem tem doença crônica e idoso e deixa os jovens continuarem a produzir, a trabalhar e a circular. Como todo vírus acaba quando se atinge a imunidade de rebanho, a imunidade de rebanho nesse cenário é atingida às custas daqueles que não pagam um preço alto pela infecção, menor risco de morte. Se a gente faz esse sistema de abre e fecha, como, por exemplo, de Bandeiras, no Rio Grande do Sul, quando a gente libera todo mundo por igual, o limiar de rebanho vai sendo atingido, mas dessa vez às custas de jovens, idosos e portadores de doença crônica. E, portanto, mais gente morre. Então, uma alternativa é o lockdown vertical. Outra alternativa é identificar pontos de eventos super disseminadores e fazer intervenções bem pontuais mesmo. Por exemplo, num estudo publicado na Nature, nos Estados Unidos, com 98 milhões de cidadãos sendo mapeados pela telefonia celular, se mostrou que virtualmente todos os casos são relacionados à presença de um super disseminador num local de interesse em particular. Por exemplo, num bar, num restaurante ou talvez em outro local de maior aglomeração. Se reduzir
em 20% a capacidade desses lugares, ou estender o horário de funcionamento ao invés de diminuir, para diluir um pouquinho as pessoas, a chance matemática de ter um superdisseminador lá dentro já cai vertiginosamente. E aí não tem impacto nenhum na economia, se mantém tudo aberto e não se tem eventos superdisseminadores. Ou seja, existem várias estratégias alternativas. A única que não é baseada em nada, quebra o país e aumenta o risco de morte, é o lockdown, como vem sendo adotado de forma indiscriminada e sem se pensar. E esse lockdown proposto no estado de São Paulo, fechando o estado apenas 3 dias no Natal e repetindo agora mais 3 dias no Ano Novo. Funciona, doutor? Não, é totalmente inconsistente. Eu diria cientificamente ridículo. E o que aguardar para 2021? Bom, para 2021, a gente tem que começar a aprender a conviver melhor com o vírus. Essa não é a pandemia do Homo sapiens, já teve outras piores, vão ter outras piores também. Então, é importante que as pessoas tenham a vida mais saudável possível, realizem exercícios, busquem o ar livre, busquem praças, se exponham ao sol, tenham a vida mais saudável que puderem. Em relação ao vírus, eu, infelizmente, espero alguma evolução viral. Me preocupa particularmente uma mutaçãozinha, que é a chamada deleção 6970, que tem se associado a surtos de casos, inclusive na Dinamarca, no norte, na Europa e, mais recentemente, na Inglaterra. Isso mostra que o vírus tem grande capacidade de se adaptar à nossa resposta imunológica e, na minha opinião, é uma sentença de morte para algumas vacinas com plataformas mais antigas. Veja, André, se você tem uma vacina moderna de biologia molecular e você tem evolução viral e mutações, você pode ir lá na vacina e copiar as mutações e fazer uma vacina nova. Mas se a sua vacina é uma vacina de vírus inteiro inativado, você precisou de meses para cultivar zilhões de vírus, aí o vírus muta e aí você tem que pôr fora todo o seu estoque e ficar meses cultivando de novo. Então, para mim, plataformas como a Coronavac já nasceram mortas. E, do ponto de vista de vacina, eu coloco muito mais fé nas vacinas que podem se adaptar com a velocidade em que o vírus se adapta à nossa resposta imune e vem evoluindo. Doutor, para a gente encerrar, até que ponto ônibus lotados e unidades de saúde sem organização, sem separação de possíveis contaminados com o novo coronavírus podem contribuir aí para um aumento da epidemia? Não apenas ônibus, André. Transporte público lotado é muito ruim. Vide o que aconteceu no Amazonas, onde um percentual muito grande da população foi exposto. Por quê? O que nos protege contra o coronavírus, o que faz com que nem todo mundo vá se infectar, é o que a gente chama de heterogeneidade populacional. É o fato das pessoas não terem conectividade social tão ampla assim, da gente não ter tanta exposição uns aos outros. Mas se você tem o transporte público lotado, ônibus lotados, barcos lotados, você acaba com essa heterogeneidade. A população fica homogeneamente misturada. E aí o limiar de rebanho vai lá para cima. Isso muda a distribuição do vírus, até do ponto de vista matemático. Então, é lógico que transporte público, você tem que aumentar o horário de circulação, aumentar a frota, fazer exatamente o contrário que os gestores vêm fazendo. Em relação a hospitais, você precisa fazer um screening, um rastreio, assim que o paciente se apresenta, para identificar aqueles com maior risco de serem infecciosos e serem atendidos separadamente, além de investir bastante em biossegurança. A gente teve a SARS em 2003 e a maioria dos hospitais não construiu leitos de pressão negativa para garantir que o vírus ficasse no quarto ao invés de sair do quarto. Então, está na hora da gente adaptar também a biossegurança dos nossos hospitais, nossos leitos hospitalares, para as contingências da era do coronavírus. Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.